Então, pessoal, hoje eu vou gravar para vocês como eu faço pão sem glúten, que eu compartilhei a receita aqui da panificadora. Primeiro a gente começa colocando todos os ingredientes líquidos dentro da forma da panificadora. O indicado é sempre colocar fora da panificadora para não acontecer de derramar nada dentro da máquina, né? Então, primeiro eu vou colocar 400 ml de leite. Eu utilizo esses próprios medidores aqui que veio junto com a máquina. Aí, no caso, é melhor que os ingredientes eles estejam em temperatura ambiente, para ajudar a crescer melhor o pão. Mas se não tiver, não tem problema também. Às vezes eu tiro da geladeira e já faço o pão. Então, foram os 400 ml de leite. Vou colocar aqui, são 15 ml de vinagre. Eu coloco aqui primeiro com essa parte da colherzinha que tem 10 ml. E daí com essa aqui tem mais 5, daí fecha certinho. O vinagre que eu uso é o vinagre de álcool normal daí. Aí o próximo ingrediente que eu vou colocar, eu utilizo o mesmo medidor, são 55 ml de óleo. Aí agora a gente vai colocar, são 2 ovos. Eu quebro aqui primeiro pra ver se os ovos estão bons, né? E daí depois eu jogo pra não perder os ingredientes que eu já coloquei, caso algum ovo esteja estragado. Então agora a gente vai colocar o açúcar e o sal. São 15 gramas de açúcar e 15 gramas de sal. Essa parte, tanto pro açúcar, pro sal e pra farinha e o fermento, eu prefiro sempre usar a balança. Ali na receita até tem a opção de xícaras e colheres, mas desde que eu aprendi a cozinhar receita sem glúten, eu prefiro usar a balança, porque ela é mais precisa e a chance das receitas sem glúten dar certo é muito maior, né? A balança ela é um item essencial para quem quer fazer receita sem glúten. Isso eu aprendi assim em vários dos cursos que eu já fiz. Então, primeiro eu vou colocar aqui 15 gramas de açúcar. Aqui é sempre importante, agora eu vou colocar o sal. Aqui é sempre importante você ir colocando de pouquinho em pouquinho e esperando a balança pesar, porque essas balanças assim, elas demoram um pouquinho às vezes para mostrar o número certo, sabe? Daí para não acontecer de ir muito a mais e estragar a receita. Então daí agora, depois do açúcar e do sal, o próximo ingrediente da receita vai ser a farinha, né? Que é o mix. Esse tem que ser o do pacote verde, que é o mix premium, que ele é próprio já para fazer pães. Cada pacote desse mix aqui vem com 500 gramas e daí para fazer um pão desse que ocupa toda a forma, a gente vai estar utilizando 450 gramas da farinha. A farinha também eu vou colocando aos pouquinhos, para não acontecer também de ir a mais. Lembrando que é sempre importante colocar primeiro os líquidos, né?
e depois a farinha para que a máquina consiga misturar melhor ali as farinhas na hora de fazer o pão. Tô tirando aqui que foi 2 gramas a mais. Aí agora eu vou fazer tipo um buraquinho assim bem raso na farinha pra gente poder pôr o fermento. Aí aqui na hora do fermento eu não vou tarar a balança. Isso eu faço também na hora ali do açúcar e do sal, porque como são só 9 gramas de fermento, às vezes a balança demora um pouco pra pesar. Então se eu não tarar, se eu deixar aqui os 450 gramas da farinha, ele vai conseguir pesar mais rápido esses 9 gramas e vai conseguir ser mais preciso também. Então aqui deu as 9 gramas ali do fermento. Essa parte aqui dos ingredientes é isso. Aí agora eu vou colocar lá a minha forma dentro da máquina e daí já mostro pra vocês como que vai ficar as configurações na panificadora. Eu já encaixei a forma ali dentro, né, da minha máquina. Eu vou ajustar aqui a configuração. Essa máquina aqui da Mundial, ela já tem o ciclo sem glúten, que é o número 7. Então a gente vai apertar aqui no menu até chegar aqui no número 7. Esse aqui. Aí, o peso, ele tem 3 opções aqui, 500, 750 e 1000 gramas, né? Que seria 1 quilo. A gente vai ajustar para 1000 gramas. E o ajuste de cor, eu particularmente gosto sempre de colocar no escuro. Aí, a partir daqui, é só colocar no iniciar e deixar a máquina fazer o trabalho dela. Aí, ela já começa aqui a misturar. Vou abrir aqui pra mostrar. Ela começa aqui a misturar. Aí o que eu faço quando eu vejo que ela tá ainda muito densa a massa, depende do dia, né, o quanto que a farinha absorve de líquidos, eu gosto de colocar ainda mais uns 10 ml de água, água morninha mesmo, só pra ajudar a massa a não ficar tão densa e ajudar o pão a crescer um pouco melhor. Então aqui, ó, pessoal, deu 1 minutinho que a máquina tá misturando já. E eu gosto de pegar uma espátula e só dar uma raspadinha aqui nessa farinha que fica nas laterais. Ó. Ela fica aqui nas laterais. Então eu dou essa raspadinha aqui das farinhas que ficam na lateral. Mas assim, é só se você se incomoda mesmo, não é tão necessário. Né, se você quiser, tipo, colocar aqui a massa e deixar a máquina fazer sozinha, não tem problema também em deixar, né, essa farinha ali nas laterais. Aí é nessa parte que eu percebo também como que tá a textura da massa. Eu gosto que ela fique um pouco mais leve para poder crescer um pouco melhor. Então daí aqui nessa parte eu já vou colocar aqueles 10 ml a mais de água que não tem na receita, mas que eu adicionei por conta própria para ajudar um pouco no crescimento. Aí agora eu deixo só a máquina fazer o trabalho dela mesmo. Ela tem essa velocidade aqui mais rápida de mistura e ela tem outra que ela começa mais devagar também. Aí conforme for mudando aqui os passos que tem na máquina, eu vou mostrando pra vocês também. Ó, aqui ela tá no mistura agora. Outra coisa é que a máquina ela não trava essa tampa. Então não tem problema você abrir para estar olhando a tua massa enquanto tá ali na mistura, no descanso. Eu só não abro ela quando tá no fermento, que daí para não atrapalhar o crescimento do pão. Então aqui agora ela já terminou a primeira parte da mistura e ela tá aqui na função descanso. Ele deixa, né, a massa descansar um pouquinho e depois ele volta a misturar de novo. Mas conforme for passando aqui o passo a passo, eu vou mostrando pra vocês. Aqui, pessoal, faltando mais ou menos 2 horas pro pão ficar pronto, a máquina já mudou para a primeira etapa de fermentação.
Ela fermenta um pouco, depois mistura, né, de novo, e daí faz uma segunda etapa de fermentação. Ela tem 2 etapas de fermentação nesse ciclo sem glúten. Então aqui a minha máquina, ela já deu uma misturadinha na massa e já voltou para a parte do fermento novamente. Então, pessoal, aqui daí já terminou, né, o ciclo da máquina. E aqui tá o pão. Então, pessoal, vou mostrar aqui como é que ficou o resultado do pão, ó. Pode ver, ele cresceu bastante. E eu vou cortar aqui uma fatia pra ver como ficou por dentro. Então é isso, ó. Pode ver que ele cresceu bastante, ele fica bem bonito por dentro e ele fica bem macio também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo com a receita. Eu vou estar deixando na descrição o link da máquina, para caso você tenha interesse em estar adquirindo, e também o link com as farinhas que eu utilizei. Muito obrigada por ter assistido meu vídeo. Até mais!